aí, então, o aporte teórico que a gente tem usado lá, que nos ajuda a ter essa visão sistêmica, é a ecologia das mídias, que, na verdade, é uma velharia. Ela vem de um texto, né, quem cunhou essa expressão foi o Neil Postman, falo velharia assim, né, na época que eu nasci. Eu me sinto um pouco velha. O Neil Postman, nos anos 70, ele escreveu um texto para um evento, e era um evento nos Estados Unidos que estava discutindo a necessidade de reformar o currículo, né? Parece uma discussão tão contemporânea, a gente está falando disso agora, né? Lá nos anos 70, ele já falou, ele escreveu sobre isso, e ele dizia que o que a gente precisava fazer é começar a enxergar os ambientes como mídia. Então, isso aqui que nós estamos vivendo, nessa perspectiva da ecologia das mídias, isso aqui é um ambiente midiático. Né? Porque nessa visão sistêmica, o que conta são as teias de relações, e as teias de relações, elas são essencialmente comunicação. Então, esse ambiente nosso aqui, o Neil Postman fala isso, né? Os ambientes midiáticos, eles nos ensinam como se comportar, no que prestar atenção, o que é que a gente pode fazer e o que é que a gente não pode. Né? Então, a gente tem uma série de codificações, algumas mais explícitas, outras mais tácitas, mas que nos ensinam, né, como a gente deve se comportar, como a gente deve usar esse ambiente em que a gente está. Por isso que os ambientes são mídia. A gente pode pular disso daqui para uma sala de aula, para a sala de jantar da família, para uma rede social. E aí a gente cai naquela conversa do Marshall McLuhan, que foi um inspirador do Neil Postman, o meio é a mensagem. Então, as redes sociais, elas são um meio que trazem implícitos códigos de como se usar. E aí, como que a gente enfrenta, então, de maneira sistêmica esse problema? Né? O que nós estamos tentando concretizar lá nas nossas bruxas educadoras é essa ideia de resiliência informacional, que também não é nova, mas ela se tornou mais moda agora, ela aparece mais como palavra-chave nos artigos, né? Mas, então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esses dois conceitos. Olha só, isso daqui é um trecho curtinho, eu vou ler do Neil Postman. Então, aqui está a referência do artigo dele, né, de 1970. Então, olha o que ele fala. A ecologia das mídias analisa a questão de como os meios de comunicação afetam a percepção, a compreensão, o sentimento e o valor humano. E como nossa interação com a mídia facilita ou impede nossas chances de sobrevivência. A palavra ecologia implica o estudo de ambientes, sua estrutura, conteúdo, impacto nas pessoas. Um ambiente é, afinal, um sistema de mensagens complexas que impõe ao ser humano certos modos de pensar, sentir e se comportar. Estrutura que podemos ver e dizer, e, portanto, fazer. O ambiente nos atribui papéis e insiste que nós os reproduzamos. O ambiente especifica o que é permitido fazer e o que não somos. Às vezes, como no caso de um tribunal, uma sala de aula ou escritório comercial, as especificações são explícitas e formais. No caso de ambientes de mídia, as especificações são mais frequentemente implícitas e informais, meio escondidas pela nossa suposição de o que estamos lidando não é um ambiente, mas apenas uma máquina. Isso é um erro nosso, né? Pensar que é uma tecnologia. Acho que a mesa de hoje de manhã tratou bem disso, né? A ecologia da mídia tenta tornar explícitas essas especificações. Ela tenta descobrir quais os papéis que a mídia nos força a desempenhar, como a mídia estrutura o que estamos vendo, por que a mídia nos faz sentir e agir como nós. Então, eu acho que essa citação do texto dele mostra, né, a importância de uma visão sistêmica. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem que conhecer a lógica de codificação das mensagens, a gente tem que parar para pensar no nosso próprio processo de decodificação. E aí, então, dando um salto do Neil Postman para nessa polêmica recente, não sei quantos de vocês acompanharam isso, os Facebook Papers, né, que foram vazados. A Frances Haugen, eu peguei isso daqui de uma entrevista, aquela entrevista da segunda da Folha de São Paulo, né, e aí eu peguei 2 trechinhos dela aqui para ver como que isso casa muito bem com aquilo que o Neil Postman falou. Né? Então, ela diz assim, Mark Zuckerberg admitiu em 2018 que a promoção de conteúdo baseado em engajamento é perigosa. Ela é perigosa porque as pessoas são mais atraídas por conteúdo extremista. E isso nos remete a um aspecto importante da ecologia das mídias, que é entender o papel da audiência. Então, enxergar de uma maneira sistêmica, fazer uma leitura crítica sistêmica do processo geral de desinformação, passa também pela nossa habilidade de nos entendermos a nós mesmos como audiência, os comportamentos que a gente tem. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: a gente tem muito mais comportamento de manada do que a gente tem consciência e gostaria. E
enxergar, reconhecer o nosso comportamento de manada, né? Gado não são só os bolsonaristas, né? Infelizmente. A gente tem muitos comportamentos de manada. Então, a gente parar para identificar esses comportamentos é um passo fundamental para desenvolver leitura crítica. E aí, lá pelas tantas, ela diz isso também, né? Certas mudanças diminuiriam o tempo que as pessoas gastam na plataforma. Fariam com que as pessoas curtissem menos posts ou se logassem menos frequentemente. Então, a decisão fica entre ter 95% menos desinformação ou ter 5% mais lucros, né? Então, quer dizer, a solução já está dada, ela diz isso. A solução para regular, para diminuir aquele número, né, tantas mensagens com tão pouco conteúdo jornalístico, informação objetiva, essa solução já existe. Só que se ela for aplicada, ela vai diminuir em 5% os lucros do Facebook, tá? Por isso que ela não acontece.